Olá! O CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora um programa que liga você ao Judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ. E nesta semana, temos uma entrevista especial com o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, Júlio Ferreira de Andrade. Ele vai falar sobre as metas do Judiciário para o ano que vem. A gente precisa dar uma resposta em tempo hábil, na medida da duração razoável do processo, e priorizar efetivamente o julgamento das ações de improbidade e de corrupção. Além da entrevista, o programa vai mostrar também. O aplicativo Justiça Aqui ajuda a localizar as unidades do Poder Judiciário e facilita a vida do brasileiro. Em plenas férias escolares, vamos ver as providências legais que as famílias têm que tomar para as viagens de crianças e adolescentes. As audiências por videoconferências agilizam o trabalho do Judiciário. E vamos ver as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados. O Link CNJ começa com uma reportagem sobre o aplicativo Justiça Aqui. Esta ferramenta para celular é gratuita e foi desenvolvida pelo CNJ para que o cidadão localize facilmente a unidade do Poder Judiciário mais próxima de onde ele está. Aplicativos para celulares não faltam, há para todos os gostos e funções. Por exemplo, para aproximar o brasileiro da justiça. É o Justiça Aqui. Do smartphone ou do computador mesmo, o cidadão consegue localizar a unidade do Poder Judiciário mais próxima. Até agora, esse serviço online já mapeou 6.500 pontos de atendimento. O aplicativo, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, engloba todas as capitais brasileiras. Foi desenvolvido com base em dados do Departamento de Pesquisas Judiciárias. O passo a passo é super simples. Na primeira tela do app, é preciso informar que segmento do Poder Judiciário a pessoa quer pesquisar. Pode ser a Justiça Estadual, a Federal, do Trabalho, a Eleitoral e até a Militar Estadual. Com base na resposta, um segundo campo é aberto. Apresenta como opções a primeira e a segunda instâncias. Um terceiro campo mostra as unidades encontradas. É a tecnologia do GPS que situa a pessoa e dá a rota das unidades judiciárias. E o aplicativo não para aí. Dá acesso ainda a outras ferramentas. Quando ele chegar naquela vara, quando ele encontrar, ele vai ver quantos processos, qual é a taxa de questionamento que está ali. Né? Ou seja, dos processos, de 100 processos que entram, né? Qual é o condicionamento? Ou seja, 58%, 60%. Então ele vai entrar, ele sabe claramente se aquela vara está mais condicionada ou não, se aquela unidade está mais condicionada com um volume de processo muito grande ou não. As informações são atualizadas em tempo real com base em dados do Judiciário. A ideia é que a gente dê cada vez mais indicadores de eficiência das varas, né, para o cidadão saber qual vara que realmente está tendo, qual unidade do judiciário que está tendo melhor performance em relação às outras. O Justiça Aqui é o segundo aplicativo lançado pelo CNJ. O primeiro, o Supremo em Ação, você já conheceu em outra reportagem aqui no Link CNJ. Quem não viu pode acessar o endereço http://rsa.cnj.jus.br. A reportagem especial desta semana é sobre as metas do Judiciário para o ano que vem. A repórter Fernanda Muilaerte conversou com o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, Júlio Ferreira de Andrade. Mais celeridade, mais eficiência e mais qualidade. Esse trinômio audacioso representa o compromisso do Poder Judiciário com a sociedade brasileira. Mas para isso, para que esse trabalho dê certo, várias metas são estipuladas. Sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, Júlio Ferreira de Andrade. Muito obrigada pela participação. E desde que essas metas começaram a ser traçadas, muita coisa já avançou. Não tenha dúvida, as metas, a formulação de metas no Poder Judiciário é uma importante ferramenta de gestão dos processos do Poder Judiciário. As metas permitem que o Judiciário seja cada vez mais transparente e permitem também que sejam avaliados os resultados atingidos a cada ano a partir do estabelecimento das metas. As metas cumprem um papel fundamental de gestão, mas, sobretudo, permitem que o Judiciário se utilize de uma série de processos para que fique mais ágil e atenda melhor a sociedade brasileira, possa melhorar a vida das pessoas que se acorrem ao Judiciário para resolver as suas questões.
Como é que essas metas são estabelecidas? As metas são estabelecidas a partir do que se chama de rede de governança colaborativa. Há uma construção de metas do Poder Judiciário brasileiro. Todos os segmentos de justiça têm voz junto ao Conselho Nacional de Justiça para a construção dessas metas. Especialmente agora, na gestão da ministra Carmen Lúcia, houve uma intensificação da interlocução do Conselho Nacional de Justiça com os tribunais do país. O Departamento de Gestão Estratégica, que cuida das metas do Poder Judiciário aqui no Conselho Nacional de Justiça, se aproximou muito da rede de governança colaborativa, intensificando o diálogo com os tribunais, procurando a melhor forma de atingir as metas estabelecidas ao final de cada ano. O Departamento de Pesquisas Judiciárias faz o Justiça em Números e esses dados ajudam a formular as metas? O Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, ele fotografa, ele traz o diagnóstico do Poder Judiciário, das ações, do volume de ações, do que é mais demandado. A partir deste diagnóstico, esse diagnóstico auxilia o Departamento de Gestão Estratégica a traçar as estratégias para o cumprimento das metas, para a maior efetividade da prestação jurisdicional, para a identificação de eventuais gargalos que existem no Poder Judiciário que precisam ser combatidos. Secretário, esses desafios são frequentes? Os desafios são frequentes e enormes, porque os milhões de processos que há no Brasil, em torno de 100 milhões, próximo disso, um pouco mais, um pouco menos, mas os milhões de processos que existem no Brasil exigem do Poder Judiciário, exigem do Conselho Nacional de Justiça, medidas de gestão de processo que permitam que o Judiciário, mesmo com esse elevado número de processos, encontre caminhos, encontre soluções mais ágeis para a resposta das demandas do cidadão brasileiro. Isso dá mais transparência ao Poder Judiciário, então? Não tenha dúvida. A transparência, além da previsão constitucional, o Poder Judiciário é transparente, presta conta através, por exemplo, do Justiça em Números, muito bem conduzido pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias, que hoje é dirigido pela professora Sadek. Então, através desse diagnóstico, o Poder Judiciário, a cada ano, presta contas do que tem sido feito de forma transparente. E a ideia da gestão da ministra Carmen Lúcia é intensificar essa transparência, que o Poder Judiciário seja cada vez mais transparente. Uma prova disso é que foi assinado um termo de cooperação técnica com a Transparência Internacional, também relacionada a essa questão da transparência do Poder Judiciário, de ampliar cada vez mais a transparência do Poder Judiciário. E mais do que uma previsão constitucional hoje, a transparência é uma exigência do cidadão brasileiro, da sociedade brasileira. E o compromisso do Conselho Nacional de Justiça, o compromisso do Poder Judiciário é com o cidadão brasileiro. Então a gente precisa deixar claro para a sociedade brasileira, deixar claro para o cidadão brasileiro o que tem sido feito pelo Poder Judiciário, quanto que é gasto, qual é o volume de processos, o esforço dos valorosos juízes brasileiros na persecução das metas, do atingimento das metas, para que tudo fique exposto e haja também, de uma certa forma, a prestação de conta junto à sociedade brasileira do que o Poder Judiciário tem feito nos últimos anos. E o que eu posso afiançar aqui é que não é pouco. Para 2018 não houve a formulação de novas metas. O que isso significa? É importante, muito boa, oportuna pergunta, porque a existência ou a inserção de uma nova meta, ela é bem-vinda quando diagnosticada a necessidade dessa nova meta. Então, o Conselho Nacional de Justiça não pode estar desatento ao que acontece na sociedade brasileira. Então, alguns assuntos são importantes ou se tornam importantes no curso dos anos e a meta deve ser incorporada ao conjunto de metas que já existem, como, por exemplo, foi o caso do enfrentamento à violência doméstica, uma pauta que a ministra Carmen Lúcia traz no colo. Mas é importante também que o Conselho Nacional de Justiça, que as metas sejam preservadas, porque do ponto de vista de gestão estratégica, de diagnóstico, é importante um histórico das metas. Tem metas que têm quase uma década e permitem, então, uma avaliação precisa se as ferramentas utilizadas por cada tribunal na tentativa de cumprimento dessa meta têm sido válidas. Porque se a meta tem melhorado de ano a ano, se o tribunal consegue melhorar a sua estatística relacionada a essa meta a cada ano, prova-se que a meta tem sido bem cumprida, ou que as ferramentas utilizadas para o cumprimento dessa meta têm sido adequadas. Do contrário, de outra forma, se as metas, a cada ano, o cumprimento de determinada meta piora, a gente identifica o problema, o tribunal pode identificar o problema e, a partir da identificação desse problema, pode
solucionar o problema para que a meta seja, no próximo ano, bem cumprida. Entre as 8 metas estabelecidas, o senhor destacaria alguma para o ano de 2018? Em relação a 2018, o que eu penso até por tudo que está, né, tudo que acontece no país, especialmente pela questão eleitoral, é importante sim que o Poder Judiciário se debruce sobre as questões relacionadas à improbidade e à corrupção, porque isso pode ter reflexos eleitorais. Isso eu digo, até como juiz de direito, sem querer perseguir A ou B, ou favorecer A ou B, que não é correta a perseguição, muito menos o favorecimento. Mas a gente precisa dar uma resposta em tempo hábil, na medida da duração razoável do processo, e priorizar efetivamente o julgamento dessas ações de improbidade e de corrupção. Não só por causa da questão eleitoral, porque essa meta também já conta, já está no rol de metas do Conselho há mais tempo, não é novidade. Outra meta que eu já mencionei aqui antes, e que é uma meta importante por causa dos resultados que têm sido encontrados ou que têm sido conseguidos no Brasil em relação a essa área da violência doméstica, eu penso também que é uma meta muito cara ao país. Porque quando se fala de violência doméstica, a gente está falando do enfrentamento da violência doméstica, mas tem um papel, o Poder Judiciário tem um papel fundamental na pacificação dessas relações, que envolvem geralmente questões familiares, envolvem geralmente questões com criança, envolvem agressões. Então, a ampliação desta rede, a ampliação da estrutura, o número de profissionais envolvidos na tentativa de pacificar esses conflitos, eu penso que é muito importante para o país, para dar uma resposta às pessoas que já são tão carentes de tanta coisa, mas que veem no Poder Judiciário uma forma de resolver rapidamente as questões relacionadas à violência doméstica. Muito obrigada pela participação do senhor e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui como secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, participando do programa Link CNJ, e é importante também o programa Link CNJ para ser também mais uma forma, mais uma ferramenta de prestação de contas do trabalho que o Conselho Nacional tem desenvolvido. Eu posso afiançar que todos os esforços têm sido desenvolvidos nesse sentido. Muito obrigado. Foi um prazer participar do Link CNJ. No próximo bloco vamos ver as providências legais que as famílias têm que tomar para as viagens de crianças e adolescentes. O Link CNJ está de volta e vai falar agora sobre viagem ao exterior. Fernanda Muraete, você tem uma dessas programada aí. Tenho sim, adoro viajar, só que no meu caso eu não preciso me preocupar. Agora, quem tem filho pequeno e quer levar essa criança para viajar, precisa ficar bem atento aí a uma resolução do CNJ que regulamenta essa autorização. E tudo isso para evitar dor de cabeça na hora do embarque. O Arthur e o Miguel estão numa ansiedade louca para viajar. Já está quase tudo pronto para eles embarcarem para o Uruguai. Eu estou animado demais e também eu quero conhecer as culturas de lá, as comidas. Também quero fazer vários amigos também. Eu quero conhecer como é que é, eles falando. Eu já estou muito ansioso, já treinando espanhol demais. No caso do Miguel, tá tudo certo porque ele vai com o pai e com a mãe. Mas como o Arthur é filho de pais separados, vai precisar de uma liberação. O Rafael já providenciou tudo. Eu tentei fazer isso com antecedência para não ter problema nenhum e aproveitar as férias o máximo possível. Entrei no site do CNJ, imprimi o formulário na hora. Em 1 hora, em 2 horas no máximo eu tinha resolvido tudo, inclusive até com a ida ao cartório para autenticar o documento. Em período de férias, o brasileiro tem que ficar bem atento para o sonho de viajar com criança não virar pesadelo. O Conselho Nacional de Justiça disciplina a concessão de autorização de viagem para fora do país. O documento tem que ser autenticado no cartório, onde o pai ou a mãe possui firma. Veja só os critérios. Crianças e adolescentes de até 17 anos que saiam com o pai e a mãe não precisam de qualquer autorização judicial. Mas se eles viajarem apenas com um dos 2 adultos, aí sim devem ter permissão do outro. Meninos e meninas também podem encarar uma viagem para fora sozinhos, desacompanhados. Neste caso, tem que apresentar a autorização do pai e da mãe. O modelo é igualzinho a esse na mão do Rafael. 2 vias originais ou cópias autenticadas precisam ser apresentadas.
Uma fica com a Polícia Federal na saída do Brasil. A outra segue com a criança. O formulário padrão disponível no site do Conselho exige o preenchimento dos dados do menor e do responsável que vai viajar com ele. A resolução determina ainda o prazo dessa autorização. Ele pode ser estipulado por quem permite a viagem. Se nenhuma orientação for dada, aí a validade passa a ser de 2 anos automaticamente. No Distrito Federal, a Vara da Infância e da Juventude também expede autorizações. O procedimento é considerado bem simples. Os genitores precisam comparecer à Vara da Infância, munido do documento de identidade, o documento da criança, e a gente faz na hora. Ela tem validade de 90 dias e não tem nenhum custo. Da mesma forma que o pai programa a viagem, ele compra a passagem, ele reserva um hotel, ele também precisa estar atento, né, do que é necessário para essa criança viajar. Feito todo esse processo, agora é aproveitar e se divertir. Vou divertir demais. Quero correr, eu quero voltar aqui parecendo que eu tomei banho de tanto suor. Fernanda, você fez uma reportagem sobre audiência por videoconferência. Guilherme, essa é uma novidade do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e atende às metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Aquele julgamento presencial em plenário ainda é necessário em várias situações, mas em outras é coisa do passado. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, câmeras, televisão e mesa de áudio tomaram conta do espaço. Esses equipamentos, até então pouco vistos em sessões, agora são uma realidade. Ajudam em processos à distância. O tribunal é pioneiro nos julgamentos por videoconferência. Até setembro de 2018, a ideia é diminuir o número de ações pendentes de um veredito. A estratégia é para cumprir a segunda meta do Poder Judiciário estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. Com isso, 100% dos processos distribuídos até 2012 devem ter uma sentença em breve e 85% dos enviados até 2013 também. Recentemente, os julgamentos das câmaras regionais previdenciárias começaram a ser feitos à distância. Para esta desembargadora, que também coordena os juizados especiais, a iniciativa é a concretização do princípio de acesso à justiça. Há necessidade de que a justiça possa chegar a todos e a quem dela precisar. Em razão disso, audiências por videoconferência facilita o acesso à justiça, né? Que vem a ser um dos pilares do devido processo legal. A medida traz ainda facilidade, agilidade, eficiência e principalmente economia. Imagine você, 14 estados, eu ter que trazer juízes para Brasília, pagar passagem, colegas do Acre, do Amazonas, de Roraima, para uma única sessão de um dia. Ou seja, por videoconferência, eles permanecem nos seus locais e nós fazemos a sessão em tempo real e eles aproveitam, inclusive trocam ideias sobre o processo. Tem sido muito proveitosa essa experiência. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: você sabe que falhas do empregado justificam a demissão por justa causa? Opção A, desonestidade, roubar a empresa ou os colegas. B, mau comportamento, por exemplo, fazer piadas sobre os outros funcionários e falar muitos palavrões. Opção C, agredir os colegas dentro ou fora da empresa. E D, participar de jogos de azar no local de trabalho para ganhar dinheiro. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados. Já, já. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: você sabe que falhas do empregado justificam a demissão por justa causa? Todas as opções estão certas. Desonestidade, roubar a empresa ou os colegas. Mau comportamento, fazer piadas sobre os outros funcionários e falar muitos palavrões. Agredir os colegas dentro ou fora da empresa. E participar de jogos de azar no local de trabalho para ganhar dinheiro. Agora vamos ver notícias do CNJ.
O Conselho Nacional de Justiça definiu os vencedores do prêmio Conciliar é Legal de 2017. A iniciativa reconhece as boas práticas na solução de conflitos. Nesta 9ª edição, foram eleitos 11 projetos nas categorias Tribunal Estadual, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, Juiz Individual, Instrutores de Mediação e Conciliação, Ensino Superior, Mediação e Conciliação Extrajudicial, Demandas Complexas e Coletivas. A cerimônia de entrega dos prêmios será no dia 6 de fevereiro do ano que vem. O CNJ registrou aumento dos julgamentos de processos administrativos disciplinares contra magistrados. Foram 16 no ano de 2017, um recorde. Houve aplicação de penalidades em 11 casos. 9 resultaram em aposentadorias compulsórias, 1 em demissão e outra em censura. Os dados foram levantados pela Secretaria Processual do CNJ. Desde que foi criado em 2005, o Conselho aplicou 85 penalidades a juízes e desembargadores brasileiros. Tribunais de todo o país julgaram 18 mil processos sobre violência doméstica contra a mulher em apenas 5 dias. Esse é o balanço da 9ª semana Justiça pela Paz em Casa. O resultado alcançado representa 2% dos processos em tramitação na Justiça brasileira. Mais de 6 mil medidas protetivas foram concedidas. Desde 2015, os julgamentos concentrados de ações penais sobre violência de gênero resultaram na solução de mais de 111 mil processos e na concessão de 57 mil medidas protetivas. Também foram feitas 130 mil audiências e 937 sessões de júri. Em 2018, serão 3 mutirões. O primeiro entre os dias 5 e 9 de março, outro de 20 a 24 de agosto e um entre 26 e 30 de novembro. Vamos ao giro pelo Brasil, as notícias que chegam de todas as regiões do país. Alagoas terá o primeiro concurso para cartórios. Em 2010, uma decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, determinou que 5.500 serventias no país fossem submetidas a concurso público. Alagoas era o único estado que ainda não havia cumprido essa decisão. A obrigatoriedade de concurso para a escolha de titular de cartório está prevista no artigo 236 da Constituição Federal. O processo judicial eletrônico da Justiça Federal da Terceira Região chegou a 200 mil ações nas subseções de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O sistema foi implantado em agosto de 2015 e substitui a tramitação tradicional. O resultado é a economia de dinheiro e de recursos humanos. O processo foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais do país. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, acompanhou a destruição de 2.000 armas que estavam em fóruns do Rio de Janeiro. A ação é fruto de um acordo entre o Conselho Nacional de Justiça e o Exército. Ao todo, até o dia 31 deste mês, 100 mil armas serão inutilizadas em todo o país. O objetivo é desafogar os depósitos dos fóruns e evitar que, eventualmente, essas armas sejam roubadas e caiam nas mãos de bandidos. E o nosso quadro O que é a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. É uma correção de distorções sociais, políticas, para uma melhor equanização da nossa vida social. Justiça, para mim, é concretizar a diminuição das desigualdades sociais, principalmente no Brasil. Justiça é levar cidadania para toda a população. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita, na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises, aos sábados, ao 12h30, às terças-feiras, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.